Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, Batalha Espiritual, o Povo de Deus e a Guerra contra as Potestades do Mal. A lição que nós estamos estudando hoje é a lição de número 6, que será estudada agora no próximo domingo, dia 10 de fevereiro de 2019. O título da lição é Quem domina a sua mente? E o texto áureo se encontra na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E a verdade prática, os substantivos mente, sentimento e entendimento pertencem à esfera do intelecto, que permite à pessoa aprender, desejar, pensar e agir. Muito bem, eu e o pastor Fábio já estamos aqui apostos, prontos para dar início ao nosso debate, à nossa conversa, ao nosso diálogo. Continue conosco até o final, voltaremos logo em seguida. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor para todos vocês. Estamos aqui para estudar a lição de número 6 deste trimestre, trimestre sobre batalha espiritual. Vamos estudar hoje uma lição que tem como título Quem domina sua mente? É bom sempre a gente lembrar que nesse assunto de batalha espiritual, os nossos inimigos nessa batalha não são apenas os inimigos externos, como Satanás e os demônios. Os nossos maiores inimigos são aqueles internos. Então, o nosso maior inimigo é a carne. E nesse assunto de batalha espiritual, é necessário que o nosso coração, a nossa mente estejam sãs, sãos, mente sã, coração sã, para poder a gente ter forças para lutar essa batalha. Na nossa leitura bíblica em classe aqui, em Filipenses, capítulo 4, versículos 4 a 9, diz no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então ele está falando de coisas interiores, de paz, de entendimento, de coração e de mente. E uma frase-chave aqui desta lição de hoje está aqui na parte B do versículo 7, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então daí, nesta lição, nós vamos dar esta ênfase sobre a importância de guardar o nosso coração, de guardar a nossa mente, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo e para que possamos estar fortes para ativamente, proativamente também repreender todas as forças do mal. Quem viveu o milagre do novo nascimento, quem nasceu de novo, quem teve um encontro com Cristo, recebeu o processo de metanoia, de conversão, de transformação na vida, transformação plena da mente e do pensamento, algo que só o Espírito Santo pode fazer. A pessoa, há uma diferença entre o período em que a pessoa não conhecia Cristo para o período que ela passou a conhecer a Cristo. O processo de conversão do pecador a Cristo envolve uma transformação da mente, uma transformação do coração, uma transformação do homem interior, do eu interior. E ele passa agora a viver com Cristo como nova criatura. Ele tem uma visão de mundo diferente, ele enxerga as coisas de maneira diferente, porque o Espírito Santo ele age na nossa vida, também trabalhando na nossa mente, no nosso coração. Então nós, como cristãos, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A carne aqui no sentido da natureza humana, pecaminosa, carnal. Todos nós, como seres humanos,
somos caídos, vivemos no mundo de pecado, fomos afetados pela queda de Adão e Eva, e todos nós temos a natureza carnal e pecaminosa, uma natureza que se inclina para o pecado, uma natureza que tem uma tendência de se afastar de Deus, de fazer o que não agrada a Deus. Mas nós, quando aceitamos a Cristo como Salvador, a Bíblia diz que a gente ressuscitou espiritualmente, foi criado e formado em nós um novo homem, e temos agora uma nova mente. Então, o eu espiritual, o homem interior renovado, ressuscitado, renovado, combate contra esse eu carnal que ainda continua dentro de nós e precisa ser subjugado, pelo eu espiritual transformado em Cristo. Então, a presente lição é uma reflexão introspectiva sobre a nossa maneira de viver, as nossas atitudes e as nossas decisões, e se realmente Jesus é o Senhor de nosso pensamento. Então, a nossa lição, no primeiro tópico, faz uma abordagem aqui sobre a Epístola aos Filipenses, e depois, no tópico 2, vai falar sobre os significados, diversos significados da palavra mente no contexto bíblico, e no 3, sobre a mente de Cristo, a nova mentalidade do cristão. Então, essa epístola aos Filipenses, Paulo escreveu ela para agradecer pela oferta generosa e levar aos membros da igreja a conservar a unidade, a humildade, a comunhão e a paz. É conhecida como a Epístola da Alegria, porque Paulo fala muito desse tema de regozijo, de alegria. É uma carta bem pessoal e afetuosa, mostrando o amor, a afeição que Paulo tinha por aquela igreja. É um texto altamente cristocêntrico, fala uma declaração muito profunda da kenosis, do esvaziamento de Cristo, que ele veio, embora sendo Deus, ele veio, se encarnou e esteve conosco. Então, pastor José Roberto, temos muitas coisas a aprender aqui com esta lição. É isso mesmo, pastor Fábio, meu caro telespectador, telespectadora. A gente precisa inicialmente contextualizar isso que o pastor Fábio já vem fazendo, contextualizar esta epístola. Então, a cidade de Filipos era uma cidade lá da Macedônia, era uma colônia romana, e era uma cidade que, ao que tudo indica, tinham poucos judeus, a cidade eminentemente gentia, e Paulo passou por ali em uma das suas viagens missionárias e uma igreja foi edificada naquela cidade. Nós temos esse registro da passagem de Paulo por Filipos, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, justamente depois de Paulo ter tido uma visão. E aquela visão, um homem que apareceu para ele dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo cumpriu essa visão celestial e seguiu para aquela região europeia. E uma das primeiras crentes daquela cidade é uma mulher que se chamava Lídia, e ela era vendedora de púrpura. Então o apóstolo Paulo deixou ali naquela cidade muitos cristãos, muitas pessoas seguidoras de Jesus e pessoas com as quais ele cultivou um bom relacionamento. E a prova disso é que quando Paulo escreve essa epístola aos Filipenses, ele estando preso, ele recebe uma oferta, uma coleta daqueles irmãos daquela cidade, e um dos objetivos da escrita desta epístola é justamente este: agradecer aos irmãos, muito embora Paulo deixa bem claro lá na sua epístola, nesse texto, que ele havia aprendido a viver contente, a viver com abundância, também com dificuldade, com necessidade, e é nesse contexto que ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. E esta carta, ela foi escrita por volta do ano 60, 61, 62 até 63 depois de Cristo. E, muito embora fosse uma igreja amistosa, uma igreja amável, mas ela tinha os seus problemas. E dentre os problemas daquela igreja, um deles eram os problemas de relacionamentos. Toda igreja tem problemas de relacionamento. A igreja aqui na Terra, evidentemente,
quanto mais carnal, quanto mais egoísta a igreja for, ou as pessoas da igreja forem, tanto mais problemas esta igreja terá. A gente vê isso de forma muito notória na epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, porque os irmãos daquela igreja eram predominantemente carnais, haviam grupinhos e pessoas que cada uma procuravam os seus próprios interesses. E na igreja de Filipos não era diferente. Então, um dos propósitos de Paulo ter escrito esta epístola é justamente de abordar essa questão dos relacionamentos, conduzir os crentes à maturidade e para que eles tivessem o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Inclusive, é o texto áureo da nossa lição, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Isso está no capítulo 2 da epístola de Paulo aos Filipenses, e o comentarista retoma essa expressão ao longo do seu texto, e este sentimento que havia em Cristo Jesus era o sentimento de humildade, e justamente a kenosis, o esvaziamento, não da divindade de Cristo, porque ele nunca deixou de ser Deus, mas o esvaziamento da sua condição gloriosa quando ele estava na eternidade, e ele veio à terra, ele se fez carne, como diz o apóstolo João, habitou no meio de nós e, ao fazê-lo, ele adotou uma posição de humildade. Então, Jesus se tornou, por assim dizer, um grande exemplo para aqueles crentes lá de Filipenses. Então, pastor Fábio, essa questão do relacionamento é uma questão que as igrejas, já naquele tempo, tinham que aprender a lidar, a conviver e, sobretudo, a viverem com humildade e a saber respeitar uns aos outros nesse mesmo sentimento e nessa mesma irmandade. Isso mesmo, por isso que o apóstolo Paulo, aqui em Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4, ele diz: não façam nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então ele faz essa recomendação que é fundamental para um bom relacionamento entre as pessoas, e especialmente ali entre os irmãos daquela igreja, e para ilustrar esse exemplo de pessoa humilde que fazia e que praticou isso, ele fala sobre o exemplo de Cristo na humilhação, da kenose, que, embora sendo Deus, não julgou, como usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Muito bem, queridos irmãos e irmãs telespectadores, vamos fazer a primeira pausa do nosso programa. Já já a gente retorna para continuar o assunto da nossa lição. Fique conosco. Caro telespectador, telespectadora, estamos mais uma vez estudando batalha espiritual e hoje estudando a lição de número 6, quem domina a sua mente. Devemos saber que a mente também é um campo de batalha. Aquilo que nós colocamos na nossa mente, naquilo que nós pensamos, pode afetar diretamente o nosso comportamento, as nossas atitudes, inclusive até a ociosidade da mente, deixando vagar. E aí eu me lembro de uma expressão que um pastor antigo, no início da minha fé, costumava dizer que mente desocupada é oficina de Satanás. Então a gente ouvia muito essa expressão, isso tem a ver com o que nós estamos estudando na lição de hoje. Então a importância de nós preenchermos nossa mente com coisas boas e ainda nesse primeiro ponto da lição, de cultivarmos relacionamentos sadios. Então havia um problema lá na igreja de Filipos, que inclusive Paulo cita aqui na epístola, no capítulo 4, versículo 2, a respeito de duas irmãs que elas viviam com problemas de relacionamento, elas se desentendiam, e eram as irmãs Evódia e a irmã Síntique. E eu faço até aqui uma conjectura, eu imagino que essas irmãs, como acontece em muitas igrejas
nos dias atuais, igrejas locais, elas estavam disputando autoridade, poder, influência, cargo dentro da igreja, e isso era uma expressão de carnalidade. E aí é bom que a gente reflita a respeito disto, porque algumas pessoas não conseguem ter paz na mente, justamente porque são pessoas que vivem obcecadas por cargo, por posição, por função na igreja, e ela não consegue ter relacionamento saudável, e briga com todo mundo, e discute com todo mundo, e busca ocupar os espaços na igreja, e se é a soberba de cargos e funções e responsabilidades. Então, esse sentimento é um sentimento carnal, é um sentimento negativo, é um sentimento que operou em Satanás, a inveja, o desejo, e o desejo de posição. E o que nós vemos aqui é justamente nesse contexto que Paulo está dizendo, olha, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ou seja, sejam humildes. Devemos lembrar aqui lá na João, quando no Evangelho segundo João, capítulo 13, quando Jesus decide lavar os pés dos seus discípulos. Pega a bacia, a toalha. Então a gente deve ter esse sentimento, inclusive esse sentimento é pacificador, é um sentimento que nos traz paz, tranquilidade, porque pessoas que vivem obcecadas demais por sucesso, crescimento, poder, estar na frente de todo mundo, essas pessoas dificilmente têm paz e estão sempre com as suas mentes dominadas por esse tipo de angústia. E aí, pastor Fábio, a gente vê aqui que um dos ensinos fundamentais desta epístola é justamente esse sentimento de alegria, de gozo. Essa palavra alegria, ela se repete ao longo de toda a epístola de Paulo aos Filipenses, e que também é um dos aspectos do fruto do Espírito lá de Gálatas 5:22. Isso mesmo, a epístola de Paulo aos Filipenses é considerada como a epístola da alegria. A epístola da alegria. No tópico 3 da nossa lição de hoje, vamos ver isso mais detalhadamente, fechando esse assunto aqui do tópico 1 da nossa lição, sobre essa contextualização da situação lá dos irmãos da igreja de Filipos. Havia essa disputa entre pessoas, essa dificuldade, esse partidarismo, e Paulo, aqui no capítulo 2, versículo 2 de Filipenses, ele diz, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Então Paulo roga e pede aos irmãos daquela igreja mais unidade, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Então, tinha que haver uma unidade de propósitos, uma unidade de sentimentos, e que em relação a essas irmãs obreiras na casa de Deus, trabalhadoras do Evangelho, 4:2 de Filipenses, ele diz, peço a Evódia e peço a Síntique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Então, isso também fica uma lição importante para nós, da importância de chegarmos a consenso. Sabemos que é normal a diversidade de opiniões, de visões, de diversidade de entendimentos a respeito de algumas coisas, mas ao mesmo tempo também temos que ter a capacidade de chegar a um denominador comum em relação às coisas. Precisamos manter a unidade na diversidade. Então ele pede a essas irmãs que tenham o mesmo modo de pensar, e também ele pede ajuda, pede que os obreiros ali daquela igreja conversem com essas irmãs e ajude elas, auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Então, é importante que na igreja existam pessoas que funcionem aí, vamos dizer assim, como bombeiros, que apaguem os incêndios e possa trazer a conciliação. A Bíblia diz que bem-aventurados são os pacificadores. Então, às vezes, tem pessoas, grupos que estão com dificuldade, em oposição um ao outro e tal. Então, nós não podemos tomar partido, temos que ajudar a essas pessoas se entenderem.
o tópico 2 da nossa lição, sobre a mente no contexto bíblico, né? Porque o versículo 7 é o versículo-chave dessa lição, sobre a importância de guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, há diversos termos nas línguas originais da Bíblia para a palavra mente, né, e seus derivados. E cada termo apresenta diferenças sutis, mas significativas. Então, tópico 2.1 da nossa lição, a mente como faculdade psicológica, né? Esse termo grego é nous, né, que significa entendimento, intelecto, pensamento, sentido. E a mente, nessa perspectiva, é a faculdade psicológica que envolve compreensão, raciocínio, pensamento e decisão. Aqui em Romanos capítulo 7, versículo 25, Paulo diz, né, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Então, quando ele fala aqui que com a mente ele é escravo da lei de Deus, ele está se referindo, essa palavra mente aí, está se referindo ao eu regenerado, né? Ao novo homem, ao eu regenerado, em contraste com a carne, né? Com a natureza humana carnal, pecaminosa, sem o controle do Espírito Santo. É muito importante essa questão da mente, porque uma pessoa com problemas mentais ou com uma mente corrompida, uma pessoa com uma mente que está longe daquilo que Deus quer para ele, ela será uma pessoa que vai ter dificuldade de entender, de compreender as coisas de Deus, de andar na presença de Deus. E isso é importante. E até mesmo muitas doenças físicas que as pessoas têm, elas são originárias na mente. A mente são as chamadas doenças psicossomáticas, que tem uma causa na mente e se reverbera ali no corpo, né? Se manifesta com sintomas físicos no corpo, e tem as doenças mentais e tem as doenças psicológicas, né? Que elas têm origem e causa e sintomas e consequências no âmbito mental. E hoje em dia, no mundo de tanto estresse, de tanta correria, de tantos problemas, as doenças mentais são aquelas que mais estão afetando as pessoas e é motivo de grande preocupação. Então, é importante, né, a gente ter uma mente saudável, uma mente sadia, controlada pelo Espírito Santo, alinhada com a vontade de Deus, alinhada com a cosmovisão bíblica, para a gente estar forte contra as astutas ciladas do inimigo. Porque, pastor Zé Roberto, já tenho tido a oportunidade de conversar com pessoas que estão passando por algum problema, alguma doença psicológica, e elas sabem que é bom para elas tomar determinado procedimento, posição, seguir determinada coisa, mas eu não consigo, a minha mente me domina, ela não está dominando a mente dela, mas a mente está dominando de uma forma terrível. Então, precisamos da ajuda do Senhor nesse sentido. É isso mesmo. Vamos concluir mais esse bloco, voltaremos em seguida. Programa Escola Bíblica Dominical em Debate, e hoje fazendo a pergunta: quem domina a sua mente? Então é importante aí que a gente compreenda que uma batalha espiritual se dá no campo mental, e o ponto 2 aqui da nossa lição justamente tem essa preocupação de trazer as definições bíblico-teológicas a partir da língua grega, que é a língua do Novo Testamento, que o Novo Testamento foi escrito, trazendo as definições do que é a mente, de como se compreender a mente, e é importante que a gente considere que, inclusive, essa questão da mente tem uma ciência que trata especificamente desse assunto, que é a psicologia. Então, os psicólogos são os profissionais que tratam e que lidam diretamente com essa questão, são profissionais que devem ser buscados, que devem trazer orientações para as pessoas,
e que também a Bíblia é uma fonte de sabedoria e nos dá encaminhamento, sobretudo espiritual, a respeito de como lidar com essa questão mental. E o comentarista, o pastor Ezequiel Soares, ele nos traz aqui alguns termos gregos, né, o termo nous, que dá a ideia justamente de mente enquanto faculdade aqui no sentido de capacidade que o ser humano tem para pensar. Então nós somos seres pensantes, por assim dizer, e a nossa mente, com essa capacidade, que esse é o significado da palavra faculdade, com essa capacidade para pensar, pode pensar de forma positiva, pode pensar de forma negativa. Então o nosso eu, a nossa identidade, ela é um reflexo justamente dessa condição humana do pensar e de se perceber, da capacidade que o ser humano tem de conhecer, né? Então, faculdade tem a ver com essa capacidade humana do conhecimento. E também a mente tem a ver com a forma de pensar, sobre como é que nós pensamos, porque algumas pessoas, como diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 18, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal. Então a mente pode ser carnal, no sentido de que é uma mente dominada pela natureza pecaminosa. Paulo fala, evidentemente Paulo não tem a pretensão de escrever um tratado de psicologia, a Bíblia não se dá esse trabalho, é um livro inspirado, revelado e que traz muito mais orientações espirituais, mas na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo fala de corpo, alma e espírito. Então, nós, seres humanos, biblicamente, compreendemos que somos corpo físico, biológico, nós temos um espírito, que é aquele que se relaciona com Deus, mas nós temos também uma alma, que é a sede das nossas vontades, dos nossos desejos. E aí há uma palavra bíblica para se referir a essa alma, que é psique, né? Mas nós temos também o próprio pneuma, que é o espírito, e que é o espírito do homem. Essa mesma palavra pneuma, ela é usada na Bíblia, no Novo Testamento, para se referir ao Espírito de Deus, mas também ao espírito do próprio ser humano. Então, Paulo diz aqui na sua epístola aos Gálatas 6:1, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Então, com o temperamento, com modos. Então, a palavra pneuma está aqui também nesse sentido de brandura, de forma de conduzir, moldada pelo nosso espírito, mas liderada pelo Espírito de Deus. E uma outra palavra que ocorre muitas vezes no Novo Testamento, ligada a essa questão das emoções, é a palavra cardia, que vem da nossa palavra coração. E o coração também é usado no Novo Testamento como sede das emoções, não apenas no Novo Testamento, mas também no Antigo. Lá no livro de Provérbios 4:23 já estava escrito: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então o coração também deve ser guardado. Então, para tentar, pastor Fábio, fechar esse argumento, é importante que a gente saiba que essas palavras todas, nous, pneuma, psique, cardia, dependendo do contexto, elas se referem à sede das emoções, dos sentimentos dos seres humanos, e que está em disputa nesse mundo que está aí influenciado pelas forças do mal. O mundo jaz no maligno. Então as nossas emoções, elas estão em disputa, e a gente precisa ter o cuidado de colocar as nossas emoções debaixo do comando da Palavra de Deus e do Espírito Santo. Isso mesmo, pastor Zé Roberto, porque um dos campos da batalha espiritual é a mente. Já estudamos aqui em lições anteriores sobre a questão de possessão demoníaca e tal, de espíritos imundos entrando em corpos de pessoas, mas muitas vezes tem pessoas que elas não são possessas pelo demônio, né? Mas
podem estar sendo influenciadas na sua mente por pensamentos e emoções semeadas, influenciadas e inspiradas por Satanás. Então, os demônios eles têm essa capacidade de influenciar, de inspirar pessoas, porque ele tenta, no campo da batalha espiritual, ele tenta influenciar a mente, dominar os corações, as emoções das pessoas. Então, a gente precisa ter cuidado. Quando o homem não conhece ainda Cristo, ele vive na sua carnal compreensão, na sua mente carnal, que foi afetada pelo pecado, a mente corrompida, como diz a palavra de Deus. Mas quando ele se converte a Cristo, a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,16, que nós temos a mente de Cristo. Então, no desenvolvimento da nossa vida espiritual, a gente tem que desenvolver uma mentalidade em consonância com a vontade de Deus. E à medida que a gente estuda a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, ora e caminha com Deus e vive na presença de Deus, o Senhor vai fazendo uma limpeza na nossa mente. É necessário constantemente fazermos uma faxina na nossa mente para tirar aquilo que não agrada. Do mesmo jeito que, às vezes, o pessoal da informática tem que fazer uma limpeza de arquivos que ficam lá no computador, arquivos que não interessam, que podem ser prejudiciais. A gente também tem que passar um antivírus espiritual aí na nossa mente para fazer uma limpeza, deletar algumas coisas que estão prejudicando, fazendo o computador ficar pesado e não ter o desempenho necessário. Então a gente precisa disso também. Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz: e não se deixem moldar pelos padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Então, essa transformação nossa, que Deus opera em nós, pela renovação da mente, ela é fundamental para que a gente possa andar na presença de Deus. Com relação ao coração, Provérbios, capítulo 15, versículo 13, a Bíblia diz: o coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Então, o coração, ele é o centro da vida física, espiritual e mental, emotiva e volitiva. É a fonte de vários sentimentos e afeições, como alegria e tristeza. E, então, aquelas pessoas que têm um coração alegre ficam mais bonitas, viu? Formoseia ou embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Então, a gente vê a ligação que existe entre corpo, alma e espírito. Às vezes a gente fica tentando separar essas coisas, mas tudo afeta. O que acontece no corpo afeta a alma e o espírito, o que acontece no espírito afeta a alma e o corpo, o que acontece na alma afeta o espírito e o corpo, e assim por diante. Provérbio 17, 22, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, espírito abatido vai ter problema de enfermidades físicas. Uma pessoa de espírito abatido, de coração abatido, ela tem mais dificuldade de reagir a diversos tratamentos de saúde. Então, a disposição mental da pessoa é muito importante para a saúde dela. A Bíblia usa também a palavra coração, em sentido metafórico, aparece como a fonte causativa da vida psicológica de uma pessoa em seus vários aspectos, mas a ênfase especial nos pensamentos significa o homem interior. Mateus capítulo 15, versículo 19, Jesus diz: porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Aqui tem vários pecados graves aqui que podemos cometer, e antes da gente estar botando culpa no diabo, a gente tem que entender que Jesus falou que isso procede do nosso coração, E fechando aqui esse bloco, em Lucas capítulo 6, versículo 45, Jesus falou: a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira
e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, cuidemos do nosso coração, da nossa mente, para que só tenha coisas boas, porque nós somos aquilo que pensamos, fazemos e falamos e praticamos aquilo que está na nossa mente. Que o nosso pensamento seja ocupado apenas com as coisas que edificam. Muito bem, vamos fazer mais um intervalo do nosso programa. Já já a gente retorna para continuar o estudo da nossa lição. Fique conosco. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, fazendo a pergunta hoje, que é tema da lição número 6, a respeito de batalha espiritual: quem domina a sua mente? Então é importante que o ponto 3 da nossa lição aqui diz que a gente deve ter a mente de Cristo. E há um versículo bíblico que se encontra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10 e o versículo 5, que fala sobre a mente de Cristo e diz: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então é importante que a gente tenha a mente de Cristo, levando cativo o nosso entendimento à vontade de Cristo. E nesse primeiro ponto aqui da lição, o comentarista fala logo de alegria, porque é o versículo chave aqui da epístola de Paulo aos Filipenses, versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Então, você ter a alegria que vem do Senhor, buscar se alegrar no Senhor, é o primeiro caminho, é o ponto de partida para que a sua mente seja controlada, guiada pelo Espírito Santo. Tem pessoas que fazem questão de ficar colocando a sua mente em coisas negativas, buscando ver filmes que não trazem coisa boa para a sua mente, ler livros, matérias, vive às vezes olhando tragédias, coisas negativas que são postadas às vezes nas redes sociais. Não estou dizendo com isso que a gente deve viver no escapismo e nem levar em consideração as coisas que acontecem na nossa sociedade. Mas tem gente que vive compulsivamente procurando essas coisas, se alimentando dessas coisas e enchendo a sua mente dessas coisas negativas, e depois começam a sentir ansiedade, começam a sentir angústia, começam a perder a paz. O próprio Jesus, lá no Sermão do Monte, nos ensinou para que nós não vivêssemos solícitos, preocupados, ansiosos com coisa alguma, mas antes confiássemos na providência e no cuidado de Deus. Então, Pastor Fábio, nós temos aí o sentimento de alegria, a gratidão que nós devemos ter a Deus e a paz que excede todo o entendimento. Eu acho muito bonito só ler esse versículo aqui. Paulo nos dá aqui no versículo 8 desse capítulo 4 uma série de recomendações em relação a como nós devemos nos portar. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então está o imperativo, nisso pensai. É verdade, a gente já falou há pouco tempo aqui sobre a questão da faxina da mente, né? Você já falou aqui agora sobre ocupar o nosso pensamento com coisas que edificam. Então esse capítulo 4, versículo 8 de Filipenses, fala dessa importância da gente ocupar a nossa mente com coisas que edificam. Mente desocupada é a oficina de Satanás. A ociosidade da mente leva a muitos problemas. Então, nisso pensai, ou seja, pense em coisas boas, em coisas que edificam. Outra tradução diz: seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Então, aqueles que têm uma mente dominada pelo Espírito Santo, controlada, guiada, inspirada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, vai ser uma pessoa alegre, vai ser uma pessoa alegre. A alegria do Senhor é uma das virtudes do fruto do Espírito, e Deus quer que o seu povo, Deus quer que o crente seja alegre.
Essa carta Paulo escreveu da prisão. Paulo estava preso lá em Roma e escreveu aos Filipenses uma epístola que também é conhecida como a Epístola da Alegria, porque em vários versículos, capítulo 2, versículo 18, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 4 de Filipenses, Paulo fala sobre essa questão da alegria, e aqui em Filipenses 4:4 ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Então, essa alegria é se alegrar no Senhor. Então, isso é fundamental, é muito importante. No versículo 5, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Moderação aqui no sentido de compreensivo, bondoso, de benigno, amável, gentil, que também é uma das virtudes do fruto do Espírito, que as nossas traduções muitas vezes traduz por benignidade, mas se refere a essa moderação, a gentileza, a finura, né? A doçura no trato com as pessoas. No versículo 6, fala da importância da ação de graças, né? Pela oração e súplicas com ação de graças. Temos que ser agradecidos a Deus, temos que ser gratos ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito em nossa vida e por tudo quanto Ele faz, está fazendo e continuará a fazer, porque Deus Ele cuida de nós, Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Inclusive muitas pessoas têm sido libertas por Deus, têm encontrado auxílio no Senhor para tantos problemas mentais, para tantos problemas psicológicos que tem enfrentado, que tem passado. É bem verdade que a gente deve fazer e recomendar e fazer aquilo que o pastor Zé Roberto acabou há pouco tempo falou. Devemos procurar os profissionais da área de psicologia, quando houver necessidade, mas muitas pessoas às vezes não têm acesso a esse tipo de profissional por desconhecimento ou por outro motivo qualquer, e muitos têm clamado a Deus, têm buscado ao Senhor, têm buscado ao Senhor e entregado a Cristo, depositado nele toda a ansiedade delas, e a Bíblia diz: e Ele tem cuidado de vós. Então Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Às vezes você está aí passando uma dificuldade grande, você quer fazer uma coisa, mas a sua mente o controla, levando a fazer outra. Você fica um pouco escravo de uma mente corrompida, mas se você clamar a Deus, pedir ao Senhor socorro, Ele é poderoso para dar vitória a você e trazer a você a paz tão necessária, a paz de Deus que excede todo entendimento, Então, isso é fundamental. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, o nosso Deus é um Deus de paz, o nosso Deus é um Deus que nos traz a paz. No versículo 7, a parte A, diz que a paz de Deus que excede todo entendimento. A paz também é uma virtude do fruto do Espírito que é produzida, que é desenvolvida na nossa vida, à medida que o Espírito Santo de Deus trabalha na nossa vida e a gente se deixa guiar pelo Espírito, a gente vive e anda no Espírito. Então isso é muito importante. Esse termo noema, que significa pensamento e mente, aqui no tópico 3.3, diz respeito à capacidade geral de julgamento para tomar decisões no sentido de bem ou mal, certo e errado. Agora, a gente precisa ter cuidado, porque segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, diz que a mente pode se corromper, pode se tornar endurecida a ponto de impedir a iluminação do Evangelho de Cristo. Então, professor José Roberto, a leitura e estudo da Palavra de Deus, a oração, o crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo são ferramentas importantes, são condições indispensáveis para poder a gente ter uma mente mais liberta, ter uma mente mais sadia, uma mente mais sã, para estarmos fortes, para resistir aos ataques do inimigo na batalha espiritual e também para atacarmos
o inimigo com as armas espirituais que assim a Bíblia nos coloca à disposição. É isso mesmo, pastor Fábio, e para a gente concluir a nossa aula de hoje, nós destacamos justamente o que está aqui no versículo 9, que Paulo diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, portanto, é você colocar em prática aquilo que nós aprendemos aqui na Epístola de Paulo aos Filipenses, viver de forma alegre, buscando as coisas que são do alto, pensando, não apenas, como as pessoas dizem, pensando positivo, mas pensando a partir da palavra de Deus e pensando a partir da mente de Cristo. E se assim nós fizermos, estaremos em paz, estaremos tranquilos, estaremos confiantes de que a providência divina sempre chegará na hora oportuna. Nós queremos convidar você a continuar o debate, participando da Escola Bíblica Dominical na sua congregação, na sua igreja, todos os domingos, Escola Bíblica Dominical, uma ótima, uma excelente oportunidade para você ocupar a sua mente em uma coisa que tem a ver com a palavra de Deus. Orar, buscar Deus, esse é o caminho. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Ele mesmo permitir. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Partiu, meu irmão. Amém.